Vamos lá, vamos iniciar mais um encontro da nossa pós-graduação. Lembrando que a nossa pós-graduação ela é focada na prática, né? O grande objetivo nosso é habilitar você a advogar melhor, a ser um investidor que conheça do assunto, né? Nós temos aqui pessoas que trabalham em holds, temos cartorário que talvez não possa advogar, porque realmente existe uma incompatibilidade, mas pode prestar um serviço de consultoria. Temos corretores também. Nosso público é o público de verdade, do mercado imobiliário, aquele que vive, né, do mercado das transações imobiliárias. Então envolve muita gente. Legal, bacana isso, tá? Temos muitos advogados, mas muitos investidores também, muito legal. Isso é muito importante. Vamos iniciar então, vamos falar agora a respeito de condomínio. Quando eu falo condomínio, virou um grande negócio, né, gente? Virou um grande negócio. Virou um grande negócio para muita gente. Hoje, a maior parte da população brasileira mora em condomínio. A maior parte. Pesquisas revelam que de cada 10 pessoas, pelo menos 6, pelo menos nas grandes metrópoles, moram em condomínio. Então o condomínio, ele virou um grande negócio. Podemos dizer que o direito condominial e todos os negócios condominiais é um segmento em destaque dos negócios imobiliários, das transações imobiliárias, do direito imobiliário, porque muita gente vive disso, né? Se você pegar o síndico, nós temos a figura do síndico remunerado, o síndico profissional, a administradora de condomínio, o próprio contador que presta serviços para condôminos, auditores, engenheiros que prestam serviços de auditoria estrutural do imóvel. Então nós temos um grande mercado. Um mercado que merece sim um estudo aprofundado, focado na prática, né, gente? Não vamos discutir teoria. Vamos discutir a teoria do condomínio. Não, focar na prática. Quando eu falo de condomínio, para a gente ter ideia aqui, nós estamos falando de um mercado hoje, pelo menos em São Paulo, hein? Em São Paulo, capital, nós estamos falando sim de 35 mil condomínios. Estou usando o exemplo cidade de São Paulo, município de São Paulo. 35 mil condomínios. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Nós temos muitos condomínios no Brasil e cada vez mais só vai aumentar. Só vai aumentar. Outro detalhe importante que eu queria falar com você é o condomínio virou uma empresa. Apesar de ter uma discussão a respeito da sua personalidade jurídica, você sabe disso, o condomínio não constitui personalidade jurídica e tem uma discussão gigantesca a respeito desse assunto, doutrinador que entende que sim, doutrinador que entende que não, o condomínio ele tem cara de empresa. Se você pegar alguns condôminos, realmente eles não percebem, né? Porque trabalho, normalmente você vai para casa só para dormir, quem mora em apartamento, o volume de funcionários. Quantos faxineiros tem num condomínio? Zelador, porteiro, seja terceirizado ou não, segurança. Ou seja, o condomínio ele gera serviços diretos e indiretos, terceirizados ou não. Nós vamos pegar um exemplo aqui, o edifício Copan, edifício muito conhecido em São Paulo. Esse edifício tem mais de 140 funcionários. Mais de 140 funcionários. É muita gente, né? É muita gente. Muita empresa não tem 140 funcionários. O professor Júlio no escritório não tem 140 advogados, não. Ou seja, tem condomínio que emprega muito mais que pequenas, médias empresas. Até grandes empresas, que faturam milhões. Então, o condomínio virou um grande negócio. Virou um grande negócio. Quem domina esse assunto, seja na advocacia, seja como investidor, seja como síndico remunerado, síndico profissional, alguém que venda produtos para o condomínio, produtos de terceirização, limpeza, o próprio assessor jurídico, assessor contábil, o engenheiro, com assessoria estrutural. Tem mercado para todo mundo, gente. Como a nossa pós-graduação é focada, nós combinamos aqui que a nossa pós-graduação não é assim, ó, direito imobiliário, robô, não. A nossa pós é assim, é aberta. Então, vamos entender muito de direito imobiliário, mas vamos entender os negócios imobiliários também. Aí que está a diferença da nossa pós, quando o professor fez a proposta da ementa. A ementa é diferente de outras ementas, porque
aqui, mais que um especialista em direito imobiliário, você é um especialista imobiliário, né? Ou seja, nós estamos além, nós estamos no gênero das espécies. Esse é o nosso objetivo, e aí que está o nosso diferencial. Se a gente falar só de lei aqui, não, a gente vai falar de negócios imobiliários. Ao final da posse você vai saber quanto vale um comércio, você vai saber como que é feito o metro quadrado. Nós vamos trazer esses conceitos importantes. E é isso que faz a diferença do bom profissional. Então, nesse momento, vamos começar aqui o estudo de um assunto, sim, muito importante, que merece sua atenção. Então, desliga a TV, fica longe do cachorro, fica num local isolado, porque esse assunto merece sua atenção, tá bom? É importante bater um papo sobre isso. O síndico não sabe a responsabilidade que ele tem. Se eu sou síndico, ou presto o serviço de síndico profissional, ou síndico remunerado, a primeira coisa que eu faço e eu oriento os meus clientes síndicos a fazerem são 3 auditorias, hein, gente? Por mais que isso seja pago pelo condomínio, seja um gasto, mas é uma proteção para o síndico. A primeira auditoria é a contábil. É uma fria o síndico assumir e não saber o que o outro fez. Depois a bucha vai sobrar para o seu cliente, para o síndico. Vai sobrar. Tem que fazer auditoria contábil. Depois, eu sempre falo, auditoria estrutural. Eu já vi síndico que nunca deu um tiro. Sabe o que aconteceu? Trincou a varanda e caiu na cabeça de alguém, matou essa pessoa. O síndico respondeu criminalmente por homicídio. Você sabe que existem várias modalidades de homicídio. Aquele que você tem intenção, o doloso ou o culposo, você não teve intenção, mas negligência, imprudência, imperícia. Ou seja, olha o síndico aí respondendo criminalmente sem nunca ter pegado numa arma, né? Então, auditoria contábil, para você não entrar num golpe e ser um laranja, o seu cliente, que é síndico. Também, auditoria estrutural, para não acontecer uma fatalidade. E também uma atualização na convenção e no regimento interno, é o básico do síndico que está entrando. É o básico do síndico que está iniciando. É o básico. Quando o síndico não faz isso, ele está correndo risco, tá? Nós vamos falar de síndico já já, ok? Falamos aqui então do mercado. Falamos aqui também de números para a gente ter noção do que a gente está falando. E falamos aqui da responsabilidade, né, bem de forma introdutória, do síndico. Vamos começar então do começo. Tem um material de apoio muito legal para você, hein? Tem 80 perguntas de direito condominial aí à sua disposição. Outra qualidade da plataforma ESO é isso. Além de aulas focadas na prática, você tem muito material. Normalmente, a leitura, nós consideramos pelo menos o dobro da aula. Então é muita leitura, mas leitura prática é importante para você. Faça a leitura, tá bom? Logo no primeiro bloco da aula, sempre no primeiro bloco, né? Você vai lá no anexo, você vai achar o material completo para você acompanhar a aula. É uma leitura que você pode fazer antes da aula ou após. Eu oriento fazer após, depois se você tiver dúvida, assiste a aula de novo. Esse é o diferencial, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só que legal. Quando eu falo de síndico, antes do síndico vem um condomínio, não é isso? E nós já conversamos sobre o condomínio, como que aparece, surge, não é isso? O condomínio não pode seguir aquela música, você apareceu do nada, né? Eu sempre brinco nas aulas, não. O condomínio não surgiu do nada. O condomínio surgiu de lei. Nós já conversamos, a nossa pós, o legal é isso, né? Nós trabalhamos de temas estratégicos, então tem que assistir nessa ordem, porque ajuda muito didaticamente. E a aula anterior, né, nas aulas anteriores, nós falamos da incorporação, do Instituto, né, do Instituto Incorporação. Nós conversamos aqui quem pode incorporar, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, pode ser o corretor de imóveis, sendo pessoa física ou jurídica, pode ser aquele que cedeu a posse, esse pode ser o incorporador. Conversamos aqui da diferença do incorporador para o construtor e o agente financeiro que financia. Nós conversamos aqui que esse grupo pode ser as 3 coisas, construtor, incorporador e agente financeiro. E muitas vezes acontece assim. Então o condomínio, ele nasce de uma incorporação. O condomínio nasce de uma incorporação. Que nós já conversamos aqui.
O pedido de incorporação, ele é feito no cartório de imóveis, muitos documentos, nós falamos das certidões de distribuições cíveis, certidões de distribuições criminais, lembra disso? Da esfera estadual, da esfera federal, certidões importantes para que eu consiga provar a boa-fé, a legalidade, para que eu consiga a aprovação do cartório. E não são só essas certidões, nós falamos de todas, tem um material de apoio também. Muitas outras certidões, várias outras, né, vários outros documentos também. Ou seja, eu pego todos aqueles documentos que nós estudamos nas aulas anteriores, que tem um material de apoio bonito para você, entrego no cartório as certidões atualizadas, faço o requerimento de registro de incorporação, legal. Consegui? Consegui. Saiu o registro de incorporação, o que eu ganho com isso? Eu, incorporador, posso vender. Vender algo que eu não gastei R$1 ainda. Mas eu posso vender porque existe a segurança jurídica, porque tem o registro no cartório de imóveis, o registro da incorporação. Eu posso sair vendendo as frações ideais. Outro detalhe também importante, que após a incorporação, eu consigo, de fato, me associar a uma instituição financeira e vender financiado para o banco. Várias vantagens para o incorporador, para o construtor, para o agente financeiro. E também uma segurança jurídica ao consumidor. Nós conversamos aqui que você, o cliente que a gente vai orientar, se você vai comprar um imóvel na planta, eu só compro de incorporação, é muito mais seguro. Porque quando eu compro de uma incorporação devidamente registrada e não uma incorporação irregular, um loteamento irregular, quando eu compro ele regularizado, registro de incorporação, eu tenho a proteção do cartório, que conferiu vários documentos, fez uma análise, uma consultoria, e tem uma proteção muito interessante, que é o patrimônio de afetação. Ou seja, se aquela construtora, incorporadora falir, esse patrimônio não será afetado. Nós conversamos sobre isso também. Quem compra um imóvel de uma incorporadora legalizada, devidamente registrada, incorporação registrada, a grande vantagem é essa, a proteção. Uma proteção de fato. Ok? Uma proteção de fato. Então nós temos aí realmente uma segurança jurídica muito maior. Então é daí que surge o condomínio. Legal? Vamos juntos, vamos navegar aqui, olha só. A mesma lei que é a lei da incorporação é a lei do condomínio. Quando aparece o Código Civil novo, nós temos o Código de Processo Civil novo, mais falado, o último que foi renovado, não é isso? Mas antes da renovação do Código de Processo Civil, nós tivemos a famosa renovação, ou novo Código Civil. E o Código Civil novo, ele alterou os conceitos de condomínio. Não digo alterar a formalidade dos conceitos. Ele alterou a tipificação. O que é isso, professor? A lei da incorporação, que falava muito bem de condomínio, ela caiu em desuso, né? Nós aproveitamos ainda a lei da incorporação no que diz respeito à incorporação. Mas em relação ao condomínio, não. Porque o Código Civil, o novo Código Civil, ele foi implacável. Ele tratou muito bem, de forma didática, do assunto condomínio. O estudo do condomínio, ele é visto no Código Civil. E no Código Civil, nós temos os artigos que vão tratar desse assunto. Então anota no seu caderno. Vamos lá, atenção aí, força, que esse assunto é bom, hein, gente? Esse assunto eu te garanto. Quem é investidor ganha dinheiro, quem é advogado ganha dinheiro, tem bons honorários para todo mundo. O corretor, para todo mundo. É um assunto importante, hein? Nós estudamos, então, o direito condominial. Ele é tipificado no Código Civil. Anota aí. Começa lá no artigo 1331 e vai até o 1358, tá? Os artigos mais importantes que vão tratar de condomínio no Código Civil é o 1331 até o 1358, ok? Artigos relevantes para que possamos juntos tratar de condomínio. Vamos lá. Segundo a legislação brasileira, o Código Civil, e também as doutrinas, os livros e os julgados, nós vamos dividir condomínio no primeiro momento, na primeira classificação, tá? A primeira classificação vai ser de condomínio geral e condomínio edilício.
O que é o condomínio geral? Vamos lá, vamos tratar primeiro do condomínio geral. Primeira classificação de condomínio, hein? Condomínio geral é o condomínio que qualquer um facilmente pode ter. É a relação condominial que qualquer um pode ter. Quando você recebe uma herança dos pais, dos avós, se você tem irmãos, você vai ser condômino. Quem recebe herança se torna após o inventário. Eu vou pegar o inventário, se for judicial, vou fazer um inventário judicial. O final do inventário que eu ganhei a ação, vamos dizer assim, para ficar didático, procedente à ação do inventário, vai ser feito um conjunto de documentos, o chamado formal de partilha. Eu pego esse formal de partilha e vou no cartório e registro. Se eu faço o inventário no cartório, não tem menor, não tem incapaz, não tem litígio, eu faço no cartório. Eu faço o inventário através da escritura pública. Eu pego a escritura pública, vou lá no cartório de registro de imóveis e registro. Né? Registro lá no cartório de registro de imóveis. Ou seja, no inventário judicial eu registro o formal de partilha. O inventário feito no cartório, eu vou registrar a escritura pública de inventário. Com isso, eu, herdeiro, deixo de ter direitos hereditários, expectativas de direito, e passo a ser proprietário. Como eu sou sócio de outros proprietários, eu não sou proprietário sozinho, eu sou coproprietário. Alguns falam um comproprietário. Com ou com, mesma coisa, hein? Coproprietário. Esse condomínio é o mais comum. Existe toda vez que você divida um imóvel com alguém, um ou vários. A herança é um grande exemplo. Outro exemplo é a sociedade. Eu tenho uma sociedade, uma empresa com alguém. Compramos um imóvel para ser a sede da empresa, não queremos pagar aluguel ou não precisamos pagar aluguel porque temos caixa, compramos o imóvel. Se eu sou sócio, se a propriedade é dos dois, eu sou coproprietário. Eu sou coproprietário, lembrando que eu posso também registrar o nome da pessoa jurídica, né? Mas eu sou coproprietário. Outra relação de condomínio que a gente não enxerga muitas vezes, né, mas é importante lembrar, é a relação do casamento, né, gente? O casamento, nós temos 4 regimes diferentes de casamento no Brasil. Parcial de bens, que é automático. Separação de bens, que eu preciso fazer um pacto antinupcial. União universal de bens, que eu preciso fazer um pacto antinupcial. E a separação final dos aquestos, que eu também preciso fazer um pacto antinupcial. Ou seja, se você casar no regime automático, parcial de bens, não precisa fazer pacto antinupcial. Se quiser escolher um outro regime, tem que fazer o pacto antinupcial e registrar esse pacto nupcial, como é chamado. Essa relação também, dependendo do regime de casamento, vai envolver copropriedade, condomínio. Vamos usar o exemplo aqui, marido e mulher. Não escolhe regime de casamento, não faz o pacto antinupcial, casa e fica com o regime automático, o parcial de bens. Após a constância do casamento, os bens adquiridos vão ser de quem? Dos dois. Dos dois. Ou seja, quer queira, quer não queira, né? Não tem jeito, é dos dois. Tem gente ainda que bate no peito e fala, olha, eu consegui 5 casas, viu? E 2 carros. Depois que eu casei, a minha vida melhorou muito. Só que você não pode bater no peito e falar que é seu. Porque se o regime for parcial de bens, é dos dois, né? Dos dois. Então nós temos sim que ter essa ciência. Casou, a partir do momento que você tem um regime que, após a constância do casamento é dos dois, pronto, é coproprietário. Se é coproprietário, é uma situação de condomínio também. É uma situação de condomínio. Condomínio quer dizer divisão, não é isso? Condomínio geral é divisão. Então é uma situação de condomínio também. Tanto é que tem as ações, né? Ação de extinção de condomínio. Eu me divorciei e aquele imóvel está no nome dos dois. Eu faço uma ação de extinção de condomínio. Eu quero que você compre, se você não quiser comprar, então o imóvel vai a leilão. Extinção de condomínio. Outra ação importante, que é feito o arbitramento de aluguel. Eu tenho metade, você tem metade, você mora na casa depois do divórcio. Eu faço uma ação de arbitramento de aluguel. Quero que você pague aluguel para mim, 50%. Eu sou dono de 50%, você tem 50%, você tem que pagar metade do aluguel. Então, essa relação condominial, conhecida como condomínio geral, ela normalmente vem objeto de lei. Objeto de lei, no caso de herança, objeto de lei em caso de casamento, e vem também objeto de um pacto que é feito,
de uma forma consensual. Um exemplo, a sociedade. Esse é o chamado condomínio geral. Tema importante, porque daí surgem várias discussões, várias ações. Eu falei duas ações importantes aqui, hein? Quantos advogados advogam e não lembram dessa ação? Porque a gente não aprende na graduação de direito não, hein? Não aprende. E são ações importantes. A ação de extinção de condomínio é a ação da bola da vez. É a dica de ouro. Valeu já a aula. Porque você, o cliente te procura e fala, doutor, ela não quer vender o imóvel, ela não quer sair do imóvel, ele não quer vender o imóvel, ele não quer sair do imóvel. A pergunta que não quer calar, você vai perguntar, mas de quem é o imóvel? É meu, é dela, é dos dois. Você vai conferir na certidão de propriedade. Se na certidão de propriedade aparecer o nome dos dois, quer dizer que é dos dois. Aí você pode fazer uma ação para ele ou para ela, que esteja fora, né, da residência, do imóvel, de arbitramento de aluguel. É perfeitamente possível fazer essa ação de arbitramento de aluguel para aquele que ficou no imóvel pagar aluguel, proporcional, né, 50%. Ou ainda, caso ele ou ela não queira sair, eu posso fazer uma ação para que obrigue ele a comprar a extinção de condomínio. Se não quiser comprar, vai para leilão. Ação de extinção de condomínio, ou chamada também de alienação judicial. Interessante, né? São ações importantes, pertinentes. Vamos lá, vamos juntos aqui, vamos caminhar. Então olha que interessante, hein? Olha como esse condomínio geral já sai bons negócios, boas ações ou devidos cuidados para a gente não entrar numa fria. A relação de condomínio é fácil de viver, né, gente? Casou, pronto, você já vai ter condomínio em breve. Casou, tá casado, não tem jeito. Herança, tem condomínio. Não tem jeito, não dá para fugir muito do condomínio geral, né? Vai acontecer uma hora ou outra na nossa vida, ok? Essa é a classificação de condomínio. Classificação importante. A segunda classificação de condomínio é o chamado condomínio edilício. Edilício. Esse condomínio edilício é o condomínio que tem que nascer objeto de lei, ou seja, nasce de uma incorporação e tem que seguir todos os requisitos. Todos os requisitos. Condomínio edilício é um instrumento, né, de registro de imóveis, nasce de um registro de uma incorporação, mas é um instrumento totalmente formal, cheio de regras. E você sabe que tem regras. Esse condomínio edilício, esquece o condomínio geral. Condomínio edilício é o condomínio que você olha e fala, olha o prédio aí, comercial, residencial, híbrido. Esse é o condomínio edilício. É o condomínio que tem muitas regras. Regras para nascer, incorporação. Regras de convivência, direitos e deveres dos condôminos, que é previsto nos artigos 1331 até o 1358 do Código Civil. Ou seja, é um instrumento, é uma espécie de condomínio totalmente formalizada ou formal, né, cheia de regras, ok? Dentro dessas regras, a primeira é que todo condomínio tem que ter um representante legal. Nome do representante legal? Síndico. Síndico. Professor Júlio, é verdade que todo condomínio tem que ter síndico? Sim, é verdade. É verdade que todo condomínio tem que ter administração de imóveis, administradora de bens, administradora de condomínios? Não, não é verdade, tá? É perfeitamente possível, e nós temos muitos condomínios no Brasil que tem um síndico. O síndico tem a equipe dele, o conselho, claro, mas tem um bom contador, tem um bom advogado e não tem administradora. Tem condomínio que tem o síndico e a administradora. O síndico é obrigatório, hein, gente? Tem que ter síndico, é o representante legal do condomínio. A administradora de condomínio não existe obrigatoriedade, pelo menos na lei, tá? Só se a convenção obrigar, ok? A convenção não pode afrontar a lei, o Código Civil. Se afrontar, vale a lei, não a convenção, hein? Agora, algumas situações de gestão, a convenção pode até pactuar, ok? Vamos voltar nesse assunto já já. Então é importante lembrar, hein? A relação condominial. Deixa eu trazer um conceito aqui, ó. Condomínio geral, eu vou trazer um conceito do condomínio geral, deixa o edilício de lado, tá? Condomínio geral é a propriedade simultânea de um bem móvel ou imóvel por duas ou mais pessoas. Esse é o condomínio geral, que eu falei para você. É o condomínio porque a gente tem sociedade num bem, móvel ou imóvel.
No caso de uma sociedade voluntária, eu fiz a sociedade porque eu quis, sociedade, um exemplo. Ou por lei. Recebi herança, casei, me divorciei, tá? Então, condomínio geral. Existe uma relação de divisão entre pessoas, de forma voluntária ou porque a lei impõe, ok? Então, condomínio geral. Vamos lá. Outro conceito de condomínio que eu gosto muito, que também aparece no meu livro, condomínio, o conjunto de proprietários que se unem para possuir os mesmos interesses. Após a união, passam a ter direitos e deveres decorrentes da propriedade exclusiva, que cada um possui, como apartamentos, lojas, salas e andares, e etc. Também é um conceito que eu acho legal, por isso eu repito ele para você, tá bom? Então esse conceito que eu trouxe para você é o conceito previsto no meu livro, é o conceito de condomínio geral, tá bem? Então é um conceito bem didático, bem tranquilo. Vamos para o conceito 2, do segundo condomínio que eu e você estávamos conversando. Condomínio edilício, esquece o geral, eu voltei no assunto, vou voltar para o condomínio edilício. Condomínio edilício é o prédio, o famoso prédio, né? Que nasce de uma incorporação e é totalmente formal, cheio de regras previstas no Código Civil, do artigo 1331 até o artigo 1358, ok? Vamos lá. Olha o conceito, que legal. O condomínio edilício é uma espécie de condomínio. Sim, é uma espécie. Nós temos o condomínio como um gênero de duas espécies nessa primeira classificação. Primeira classificação, condomínio geral, e a segunda classificação, condomínio edilício. No condomínio edilício existem copropriedades, comuns e privadas. Então eu quero trazer para você que no condomínio edilício sempre vai existir esse binômio, hein? Copropriedades, comuns e privadas. Sempre. Todo condomínio edilício vai existir as propriedades comuns e também vai existir as privadas. A privada é do apartamento para dentro, seja comercial, residencial. É sua, está na matrícula o seu nome, do seu cliente. Propriedade privada. No condomínio não tem como evitar a copropriedade comum. Não tem como evitar. Senão você não consegue chegar no seu apartamento, no apartamento do seu cliente. Todo aquele espaço que todo mundo pode circular, escada, elevador, hall, aquele hall de entrada, a quadra de futebol, academia, quando tem, piscina, são áreas comuns. O condomínio é dono, mas não é dono sozinho. Então ele é coproprietário de uma área comum. Então o condomínio edilício, a grande característica que diferencia de outros condomínios, outras espécies, outros conceitos, é justamente essa. É a área comum e a área privada. O proprietário é possuidor, sim, do apartamento dele, área privada, e da área comum, coproprietário, ok? Então, característica muito importante, hein, gente? Outro detalhe que eu trago no meu livro também, o condomínio sempre, o edilício, além de áreas comuns e áreas privadas, sempre vai ter o nome de unidades autônomas. Professor, o que é essas unidades autônomas? Unidades autônomas são os apartamentos. Veja que cada apartamento tem a sua matrícula. Nós conversamos que a matrícula, a partir de 76, né, a lei de 73, mas a matrícula foi criada em 76. A partir de 76, alguns estados 73, a matrícula, o apartamento passou a ter a sua matrícula unificada. Ou melhor, unificada, mas autônoma, né? Separada dos demais. Então, cada apartamento tem a sua matrícula, isso é o correto. Inclusive a vaga de garagem, gente. Atenção à vaga de garagem, hein? Atenção à vaga de garagem. Vale a pena lembrar que na vaga de garagem, sim, nós temos a vaga de garagem unificada e a vaga de garagem separada, né? Então vale a pena lembrar, bater um papo sobre a vaga de garagem. Então temos a vaga de garagem que tem a matrícula própria, essa relação locatícia é tratada pelo Código Civil, e tem a vaga de garagem que é unificada à matrícula do apartamento, tá? Então vale a pena bater um papo sobre isso, também é um assunto interessante. Quando eu falo de condomínio, então, nós temos, dentro do estudo condomínio, do edilício, muitas regras, e essas regras vão ser estudadas por nós a partir do próximo bloco. E eu espero você. Até já!